Pois é, Macanudo, estamos aqui no carro do João Abreu. E o João Abreu tem imensas histórias para nos contar. Ele vai se lembrar de algumas. Vou-me lembrar de algumas. Boa tarde a todos. O João é das pessoas que mais rádios tem. Vocês vão ver no outro vídeo, se é que não viram, quantos rádios o João tem e quantas antenas tem este carro. Mas agora não é isso que vamos falar. João, tu deves ter imensas histórias. Tu passaste pelo CB. Comecei no CB, por influência de e são sempre referência, dois amigos meus. Aliás, dois amigos que me influenciaram, um no caminho da eletrónica e outro no caminho da banda do Cidadão. O meu amigo de infância, o Paulo Lopes, que me influenciou na parte eletrónica, que tudo isso me fazia uma grande confusão. E o cunhado, o Fernando Magalhães, que estava nos bombeiros de Carcavelos, na altura, e depois, anos mais tarde, regressou. E nos anos 80, foi quando houve o grande boom do CB, tudo isso primeiro é desconhecido, quando ele falou ao cunhado, ao meu amigo de infância, o Paulo Lopes, que era lá meu vizinho, do CB, e há uma frase que me fica, que eu fui ter com a minha mãe e me disse: "Oh mãe, o Fernando tem lá uns rádios dos bombeiros, é o CB para vender por 5 contos", e a resposta dela foi: "Eu dou-te mas é 5 murros na cabeça, se quiseres vai mas é trabalhar para comprares o rádio." E então como é que resolveste isso? Opa, olha como é que eu resolvi. Não resolvi. Anos mais tarde, portanto estamos a falar para aí 1982. Eu ainda andava a estudar. Em 1984. O Paulo, isto para se ver aqui o enquadramento que depois levou a quase, não é bem até, não vou aqui fazer alongar-me até aos dias de hoje, mas o meu amigo Paulo Lopes andava a estudar na Fonseca Benevides, Eletrotecnia, e eu ainda andava a estudar, estava no secundário, na escola secundária do Cidadela, em Cascais, e começámos a fazer, decidimos, aquelas coisas de miúdos, e tirar um curso por correspondência. Curso de quê? Era do CIT, de eletrónica. Do CT. Claro. Miúdos. Eu queria era montar os kits, Claro. estudar, estava de gesso, ainda comecei, mas não acabei. Essa foi a minha primeira tentativa de duas na minha vida em momentos diferentes, de tirar um curso, formar-me nessa área, não é? Apesar de ser um curso que vamos, se calhar, considerar um curso técnico-profissional. Sim, nessa época, sim. E então começámos a montar emissores de onda média, uma válvula osciladora, intertínhamos com os emissores de onda média. Eu depois, em 84, pedi autorização aos meus pais para deixar de estudar, comecei a trabalhar e talvez em 85 terei comprado o meu primeiro rádio CB, um 359-75A, um rádio portátil da GE. Era a segunda geração, a primeira geração tinha um suporte de pilhas que encaixava por baixo, o outro já tinha o espaço para colocar o pack das pilhas ou das baterias pelas traseiras, tinha uma tampa, uma antena telescópica. Era aquele 3 canais? Aquele 3 canais, só tinha o canal 14, sim. E então eu punha-me na varanda lá de casa na esperança de que alguém fosse a canal 14 para eu conseguir falar com ele. Esse rádio parecia uma coisa da guerra, aquilo tinha bom aspecto. Parecia um equipamento portátil militar, o AVP-1, porque aquilo parecia um auscultador de tamanho gigante. E então foi o meu primeiro rádio. Custou naquela altura, era muito dinheiro, estamos a falar nos anos 80, era muito dinheiro, 14 contos. 14 não, 16 contos. Comprei depois um rádio de móvel, foi uma história muito engraçada, no tempo em que a nossa pesquisa de internet era as páginas amarelas, esfolhar aquilo sonhava-se, a ver aquela parte das telecomunicações e radiocomunicações, a ver aqueles anúncios gigantescos, e um daqueles que lá estava, que era razoável, era o da Kaleidosom. Toda a gente conheceu o Kaleidosom. Kaleidosom. Telefonei primeiro para a General Electric, lá me deram os preços dos rádios, só que falavam em AM, em banda lateral, e eu não desmanchava assim, sim, muito obrigado. Telefonei para a Kaleidosom, quem é que atende? O Sr. Garcia.
ou com banda lateral. E eu desembaraçadamente disse, qual é o mais barato? É o da AM, custa 14 contos. O senhor pode mandar isso por correio? Posso, sim senhor. E então mandou-me, comprei um Midland 77104, que era semelhante ao GE358-06A, que tinha, o Midland tinha a ficha DIN lateralmente, E o outro era para a frente. e o outro era na frente, por baixo do display. E então foi o meu segundo rádio CB. E começaste a falar com muito mais gente. Calma! Comprei o rádio veio, ainda hoje, com 53 anos, quando estou à espera de qualquer coisa, eu digo à minha mãe, eu pareço um garoto, sempre à espera, a ver se vem a transportadora ou se vem o carteiro trazer as coisas. Eu continuo com esse comportamento. Ainda bem. É a crença cá dentro de nós, não é? E então veio o rádio, eu desembrulho aquilo, epá, e nós na eletrónica estamos a trabalhar, estamos ali, naquela altura era alvéolos, terminais de olhal, e eu vejo ali uma coisa com uma rosca e vejo um furo no meio. Bem, eu não sei que ficha é esta, pensava eu, não sei que ficha é esta, mas tem aqui um buraco para pôr uma banana. E assim foi. O que é que eu lá fui ligar? O arame comprido que eu usava para a antena de onda média, para o emissor de onda média. Quanto maior, melhor. É, exatamente. E então eu tinha construído uma fonte de alimentação, de meio ampere, uma fonte regulável. A fonte lá se aguentou com aquilo. Quer dizer, aguentava-se. Pelo menos o rádio não se desligava. Pronto. E então estava lá eu no meu estaminé, entretido, consegui fazer um contacto. Estamos a falar para aí 500, 600 metros. Considerando o quê? E agora vou recuar aqui um bocadinho mais no tempo, em que o meu padrinho tinha dado aos meus primos, à Vera e ao Guilherme, um conjunto de portáteis daqueles que transmitiam no 14 e ouvia os canais todos. Isso é verdade. Então aquilo lá no bairro era uma guerra, quem é que brincava com os rádios. E então às vezes para tentarmos ter mais distância, qual era a técnica? Encostar a antena ao estendo de alta roupa, não sei se tu também fazias Isso, esse tipo claro. mas deixa cá ver se eu consigo ter mais distância, encostava-se a antena ao estendo de alta roupa. Pronto. E então eu, 500, 600 metros, aquilo para mim foi uma conquista. Jogando, já consigo falar para mais longe, já conseguia falar 2 bairros abaixo do meu. Fantástico. E então estava lá eu entretido com a Serra Presunto, reca, com 2 amigos, que era a estação Vila Buim e era a estação Fusível. E então eu estava lá a Serra Presunto com eles e de repente vai-me lá bater um vizinho à porta. Quem era o vizinho? O Fernando Magalhães, o que me tinha influenciado para o CB. E tal, vai lá ter comigo e tenho que dizer um CB. E então ficámos lá na conversa. Conclusão. Ele tinha ido à procura de quem estava a fazer interferências na televisão, que vamos recuar a quase 40 anos, em que a cobertura de televisão era muito ruim, amplificadores de banda larga, e então sempre que eu falava, está-se a imaginar, a antena não estar sintonizada, eu estava ali casa germinada com a dele, ele estava num outro quintal, mas era casa com casa. Sim. Conclusão, sempre que eu falava não havia televisão. Ele foi para a rua danado a dizer raios e coriscos, que eu aqui não posso dizer, e o meu pai disse-lhe assim, com uma grande naturalidade, um rádio, se calhar é o meu filho. E ele foi lá ter comigo, não foi danado, ficámos ali os dois a conversar, e ele já não se preocupou com as interferências na televisão, e tivemos ali um bocado a conversar sobre o CB. Uma história também engraçada, para além de partidas que se fazia, que eu já posso contar, eu irei contar algumas, foi ter dado apoio, no tempo das rádios piratas, havia uma rádio, já não me lembro se, porque aquilo havia ali matriz, havia a Rádio Clube Cascais e a Rádio Cascais, elas eram rivais, estavam ali relativamente próximas, e houve uma que acho que era a Rádio Cascais, que mais tarde foi a Rádio Equador, que eu auxiliei, fiz relé, que houve uma altura em que o autódromo esteve inativo. E eu tenho a impressão que, possivelmente, quase nos finais dos anos 80, em que se reabriu o autódromo, e então
eles foram fazer a locução de uma prova que lá estava a acontecer. Como eles não conseguiam chegar à rádio, eu fazia relé, eles falavam e eu repetia para o estúdio o que é que eles estavam a relatar. Ora. Sempre útil, CB, de uma forma ou de outra. Brincadeiras, as brincadeiras que se calhar muitos fizeram, muitos terão feito, era eu só ter um rádio da AM e a fingir que estava em banda lateral. E ninguém te sintonizava. E ninguém me sintonizava, não é? O pessoal dizia, olha, o João agora foi para a banda lateral e não conseguimos falar com ele. Eu só estava a falar, outra, que uma partida, aqui já não está em condições nem o gravador de bobinos, nem as próprias bobinas. Foi uma partida que eu preguei a um amigo meu, ao Nuno, da estação Dom Corleone, e ele morava lá ao pé de mim, estava todo entusiasmado, comprou um CB, e então ele estava em banda lateral, e eu fui fingir que estava a falar de um país muito distante, em que baixei o ganho do microfone e pus aumentando e diminuindo, que era para fazer subir e descer o sinal, e ele, já estou a imaginar ele lá, porque ele entusiasmava-se e falava muito alto, e eu ria-me que eu estava a imaginar ele a falar aos gritos lá dentro do apartamento, a falar que estava, pensando que estava a falar para muito longe, e estava a falar ali para o bairro. Estas histórias são interessantes porque eu conheço o João já há uns anos. E o João é uma pessoa extremamente séria, correta e honesta. Mas todos, na nossa infância, fizemos uma série de patifarias, das quais normalmente nos orgulhamos de quase todas, exceto uma ou outra. Então é bom saber estas histórias, porque todos fizemos estas. Vou contar, olha, há uma que eu experimentei várias antenas. Uma delas foi uma antena icónica, que foi a Spectrum 200 da CTE. Foi a primeira antena que houve uma ground plane com 8 radiais. E ainda hoje eu estava a contar à minha mãe, íamos de carro, saiu uma antena em carbono da Presidente, e nunca mais me esqueço, lá fui eu buscar as antenas ao Sr. Garcia, e essa de carbono da Presidente, digamos que era um canudo um bocado comprido, e então imaginem-se um miúdo franzino, era metade daquilo que eu sou hoje, e então estava eu à porta do centro comercial. Primeiro lembrei-me, vou telefonar para uma central de táxis. Ora, eu, morando em Cascais, havia 2 centrais, mas eu normalmente telefonava-se para a central maior envergadura, para a Taxol. E eu chego lá, vou à lista telefónica e vejo 3 centrais. Aquilo deixou-me baralhado. Para qual delas eu vou telefonar? E será que eles estão muito longe? Eu desconhecia. É um miúdo ir a Lisboa e ali perder-se naquilo. Conclusão, fiquei à espera no centro comercial, à porta. Chegou um táxi. Chegou outra, até que olha, é para me levar para o Caixo de Dré, não se pode. E o senhor olhava, mas tem ali uma coisa para levar. Ele olhava para o volume, desculpe lá, eu não posso transportar isso. Até que chegou lá um rapaz, de vários que eu fui tentando, chegou lá um rapaz, olha, para me levar para o Caixo de Dré. Então, eu tenho ali um volume para levar, é uma antena. Então, mostra lá. Eu tenho a impressão que o carro era um Mercedes 190. E então... então vamos lá. Ele enfiou, eu entrei, abriu-se a janela foi um bocado aberta. Olha, eu cheguei lá abaixo ao Caixo de Dré, dei-lhe de mais, já não me lembro quanto é que foi o serviço, dei mais de gratificação que o valor que marcou no taxímetro. Pois, desenrascou, estás a ver? Essa antena. Essa tal Presidente. E depois eu fazia lá uns cambalaches que a minha mãe me apanhava sempre. Eu normalmente controlava o tempo que ela demorava a ir ao supermercado. Espera aí, a tua mãe vai ver este vídeo? Ela vai ver ela, ainda hoje, muitas vezes nós falamos que eu negava, que tinha ido ao telhado, mas a verdade vinha sempre ao de cima quando chovia e entrava água lá dentro de casa. Pois. Então eu controlava o tempo. E ela, quando vinha do supermercado, tinha uma panorâmica da casa e via o que é que estava na chaminé e dizia-me assim, já foste ao telhado? E eu mentia com todos os dentes de minha na boca, não fui, já fostes, a antena que lá está, já é outra. E não havia telemóveis como agora, que dá para fotografar e comparar tudo à vontade, ela sabia. Agora uma ilegalidade, havia um senhor português, estava na Bélgica,
E ele um dia trouxe um Zetagi. Não, um Zetagi não. Era um amplificador da Midland. Epá, aquilo era de 1200 watts. Aquilo tinha 4. Como é que era a válvula? Qual era? Aquilo tinha uma excitadora que era igual às 4 válvulas de saída. Aquilo era 1200 watts. Valente, valente. E tinha um pré-amplificador. E ele, João, isso fica cá, que é para tu veres isto. Porreiro. Pus o amplificador todo catita. E eu um dia à noite, estava lá no meu estaminé. Agora vou experimentar isto. Noite, tinha a Spectrum 1200. Noite, ligava ao rádio. Já tinha uma Lafayette, uma Telsat, como é que era? Uma SSB 140. Uma base com... aquilo, tecnicamente, eu tenho a impressão que a placa daquilo era equivalente à do GE do 26, parece-me que era do 26A. E então, o amplificador e tal, experimentar aquilo que na gíria nós dizemos o aspirador, o pré-amplificador de recepção, desligado, e aquilo até tinha controle de ganho e tudo. E então, eu não ouço nada, consigo ouvir. Então primeiro comecei a conversar com um fulano, ora esse, em banda lateral. Não ouvia nada, ouvia. E aquilo tinha duas opções, devia de ser metade metade da alta tensão para dar metade da potência. Bem, e então começo seria à volta de 600 watts. Estava a ouvir, eu estou a ouvir. Quando punha a potência mais, agora estou a ouvi-lo melhor. Ele estava na Nazaré, eu em Cascais, um sítio relativamente baixo, porque depois, no sítio onde eu estou, apanho parte da cordilheira da Serra, para norte. Tivemos a conversar um bocado e tal. Isto de madrugada, até aquela coisa de miúdos que nunca temos sono. Claro. O problema era nós nos levantarmos no dia seguinte. E então depois decidi rodar canais e começo a ouvir uma conversa lá muito fundo. Então era um fulano em AM em Olhão, com aquilo tudo ligado, pré-amplificador e as botas de salto alto, com os tacões altos. E de repente eu estava a falar e ouvi um zumbido. Era assim, o silêncio na oficina. Que barulho é este? Então o que era? Era o contador de eletricidade. Ele andava de tal maneira com uma velocidade, eu nem conseguia ver a marca do disco. Eu punha-me a olhar para o contador, assim, o que é que se passa ali com o contador, que ele está a fazer um barulho estranho? Porque isso eu apercebi-me quando eu estava a transmitir, quando aquilo tinha ali um consumo exagerado. Bem, meus amigos, a minha mãe naquela altura foi pagar para aí uns 10 contos de eletricidade. Ela ia-me rifando. O que ela falou comigo em italiano, que é aos gritos, comigo, maluco, olha o que é que tu fizeste. Os meus avós, na altura tinham uma casa em Máfias, pouco vinham a Cascais. O consumo que havia lá era pouco, era um frigorífico e marca congeladora, e eu é que estive ali a fazer uma experiência com o contador elétrico, que aquilo andava à volta quase que o disco se ia lá dentro da caixa. Grande história, João. Isso é que sim. Só para finalizar esta história, passado umas semanas, há um vizinho meu, vai ter comigo e diz-me assim, João, tu outro dia pregaste-me um grande susto. Então, Tino, o Fernando Magalhães morava num anexo lateral ao meu e o Tino morava num anexo costas com o meu, de onde eu tenho o estaminé. E ele diz-me assim, tu outro dia pregaste-me um grande cagaço. E eu perguntei-lhe, Tino, então o que é que se passou? Estava eu a dormir, de repente ouço no despertador, está aí alguém a ouvir-me? Eu estava em AM, deve ter sido quando eu estava a falar com o fulano de Olhão, ele apanhou um valente cagaço. Como eu estava em AM, entrei no rádio do despertador. E era nos giradiscos e nos telefones. Tive lá um vizinho, ele comigo ao telefone, era daquelas que nós éramos apanhados. Eu entrava-lhe indução nas cabeças do vídeo. Pois. E eu dizia assim, não posso ser eu, não sou eu. Então como é que tu dizes que não és tu, que desde que estamos aqui ao telefone nunca mais tive interferências?
Estás a ver como é que nós éramos desarmados. Sim, mas eu conheci pessoas que os vizinhos reclamavam, ele deixava o microfone encaixado numa gaveta e ia lá, então se eu estou aqui, como é que posso ser eu? Pronto, então. É, está, mas esse já tinha muito mais andamento do que eu. Eu tive o meu vizinho da frente, interferia, obviamente, especialmente quando eu falava com mais potência, interferia. E o problema é que ela costumava gravar certos programas no vídeo, antes havia os vídeos, era assim. E quando eu falava, o rec saltava. E ela voltava lá a pôr outra vez, eu voltava a falar, saltava. Portanto, a RF é da tal maneira que aquele circuito baralhava-se e abortava a gravação. Pois. Portanto, esta questão da RF sempre foi, enfim, pau para toda a obra, aconteceu muita coisa. Também coisas muito engraçadas, com caças à raposa, fazíamos caças à raposa, era muito interessante. E então, olha, se porventura este vídeo der muitas voltas e houver alguém que mora no bairro da Torre do Concelho de Cascais, e se for a pessoa ou da família do lesado de então, vai ter uma surpresa. Então, É que eu e uns amigos passávamos lá à porta da casa de propósito para acionar o alarme. O alarme. É. Chegávamos lá, dava-se umas patilhadelas no rádio, pum, e punha-se o alarme da casa. O dono da casa desesperou. Houve uma altura que ele desligava e ligava outra vez o alarme. Houve uma altura que ele desistiu, desligou o alarme e deixava as luzes acesas. O desespero dele era tanto. Okay. Nós íamos, olha, vamos assinar o alarme, e nós íamos lá de propósito para assinar o alarme da casa. Tu agravaste o teu karma. Mas eu sei de quem andava na Avenida da República, pelos estacionamentos, com o Alfa Lima, a ver quantos alarmes de carros é que disparavam. Bolas. Pronto. Acho que este vídeo vai ter bastante sucesso. E por aqui ficamos nesta história. O João já nos vai contar outras coisas. João, és o maior. Olha, grato por me teres convidado a dar o meu humilde contributo e parabéns pelo vosso aniversário. Ok. E tu ficas para a história. Ok. Até já.